Bem-vindos! Vamos brincar um pouquinho? Vamos nos divertir um pouquinho? E é claro que no fundo dessa diversão, essa pequena diversão que eu bolei, tem uma certa dose de realidade, tem um certo conteúdo que é muito verídico, que é muito crível e que acontece. Então, era uma vez uma consciência, um self, um eu superior, uma mônada, vagando pelo universo, se aproximou de um planetinha azul. Girava ao redor de um sol, vermelho, laranja. E ela se sentiu atraída por um certo brilho, por uma certa imagem, alguma coisa, uma energia, atraiu a atenção dela. Se aproximando mais, ela observou na superfície do planeta pequenos seres rastejando, correndo, voando, pulando, né? E achou muito engraçado aquilo, muito interessante. Percebeu eles em várias cores, vários tamanhos, né? Fazendo atividades variadas, e aquilo chamou a atenção dela. Legal. Então esse selfie percebeu também outros selfies ao redor dele, se divertindo, né? Brincando com aquelas vidinhas lá. Entrou em contato com algum mais receptivo, pegou uma informação aqui, uma informação ali e se entusiasmou. E resolveu ela mesma experimentar essa diversão que ocorria no planetinha azul. E começou a criar vidinhas, ela mesma. Vidinhas fêmeas e machos, altos e baixos, das mais variadas cores, raças, credos, e foi se divertindo com aquilo. Ela não percebeu que nesse processo ela meio que se esquecia dela mesma, ela meio que se perdia um pouco naquela diversão, que a cada vidinha que ela criava, um pouco da energia dela ia junto. E ela continuou se divertindo. Todas aquelas possibilidades. 50, 100, 200 vidinhas, mais variados tempos e tudo mais. Até que ela começou a ficar um pouquinho enfastiada com aquele processo. Era muito simples criar uma vidinha nova e jogar lá e ver o que acontecia. Até que um ponto ela se deu conta que esse processo criativo dela também exigia um pouco da energia. Ela começou a se dar conta que ela se distraía demais, se envolvia demais com aquilo e se perdia um pouco. E começou também esse processo a observar outras consciências, né? Foi verificando que existiam vidinhas diferentes, com experiências um pouco mais elaboradas, mais interessantes. E aos poucos ela foi criando também uma expertise, foi criando um know-how, foi criando um bom conhecimento e começou a fazer também algumas experiências. Legal. Algumas daquelas vidinhas que ela criou conseguiam voltar até ela e devolviam aquela energia, traziam bastante conhecimento, bastante experiência. E o self foi crescendo em conhecimento, em domínio desse ambiente todo do planetinha azul. Astral, material e tudo mais. Legal. E nesse processo todo ela acabou percebendo que algumas vidinhas voltavam sozinhas, enquanto que outras precisavam ser ajudadas. E ela começou a estudar e pesquisar e ver como é que aquilo funcionava, como é que ela ia criar uma vidinha, a vidinha voltava para ela sem ela fazer nada, que coisa maravilhosa isso, né? Então ela foi pesquisando e conhecendo e observando, e ela notou que algumas vidinhas que nasciam lá no Tibete, na China, na Índia, naquela região ali, conseguiam voltar para ela com muita energia, com muita lucidez, e voltar sozinhas. Ela não precisava fazer grande esforço, não precisava conduzir, orientar, intuir muita coisa para aquelas vidinhas. Então ela foi lá e começou a criar mais dessas vidas, né? Começou a estudar, começou a entrar em contato com outras consciências, com outros selfies, e trocar informações, combinou com os pais para criar uma vidinha, aquele DNA específico naquela época, naquela cultura. E realmente, essas vidinhas se iluminavam sozinhas
despertavam, se iluminavam e voltavam para a consciência, voltavam para o self. E ela não perdia energia, pelo contrário, ela ganhava, porque essas vidinhas voltavam com energia para ela, voltavam com experiência para ela. E então ela começou a criar essas vidinhas. Mas, com o tempo também, ela se deu conta que já não tinha muita graça, porque criar uma vidinha nesses ambientes aí, né? Índia, China, Tibete, por ali, é muito fácil, elas voltavam sozinhas, coisa sem graça. Então eu vou dificultar um pouquinho, né? O self pensou, vamos dificultar um pouquinho, e aí começou a criar em outros lugares do planeta, mas não criar aleatoriamente, não criar de qualquer jeito, mas buscando certas experiências, escolhendo uma época adequada, uma família adequada, uma crença adequada. E ela notou que algumas começavam a despertar, algumas, muito poucas, se iluminavam, mas algumas chegavam no meio do caminho. Ela começou a perceber também que algumas dessas não só despertavam, como ajudavam as outras vidinhas do seu grupo, as outras vidinhas dessa patota, dessa turma. Coisa interessante, coisa fantástica, né? Então o self se entusiasmou com isso, se entusiasmou com essas possibilidades e começou a criar mais vidinhas dessas. Mas, um belo dia também, a consciência cansa um pouco disso. E ela começa a refinar de novo o processo. E vai criando cada vez mais vidinhas especiais. Como você, que está assistindo esse vídeo, como você, que chega até um vídeo desses, que pensa nessas coisas, que trabalha com energia, que se observa, que fica mais atento, que cuida de outras vidinhas da sua patota também. E isso tudo volta para o self. Ela cresce com isso, cresce com essas experiências, cresce com essas informações todas. E serve também de combustível para ela fazer alguns movimentos mais ousados, né? Criar uma vidinha dessas lá no meio da 25 de março, naquela algazarra toda, Nova York, aquele fuzuê, Wall Street, Tóquio, Singapura, né? Esses lugares agitados, para ver se essas também conseguem voltar, ou até que ponto elas voltam. E aí o self, com isso, cresce, se amplia, não perde mais energia, à medida que essas vidinhas que despertam, que conseguem ajudar a si mesmas e outras da nossa patota, a consciência se desvencilha, se solta de algumas atividades e consegue ficar mais lúcida também e dominar melhor esse processo todo. É uma fantástica diversão para a consciência. Fantástica. Vai chegar um tempo em que ela vai cansar, com certeza. Ela vai cansar de criar vidinhas dos mais variados tipos, formas e tamanhos. Quando isso acontecer, ela reúne toda a sua patota e vai embora do planetinha azul, vai para um outro lugar do universo, desse imenso universo com muitas possibilidades, levando na bagagem essas vidinhas, essas experiências, todo esse conhecimento que ela adquiriu no planetinha azul, levando, na memória todas essas vivências, tudo isso que o planetinha azul nos oferece. Essa é a jornada do self, essa é a jornada da consciência. É isso que ela faz, é isso que ela tem de diversão, de conhecimento e de expansão. Vindo aqui para o planeta Terra, indo para outros lugares do universo com experiências parecidas, semelhantes ou totalmente diferentes. Então era isso, pessoal. Então era isso que eu queria compartilhar hoje. Essa grande aventura de consciência da qual nós fazemos parte. Mais lúcidos, menos lúcidos, mais presos ao sonho, menos presos ao sono, conseguindo despertar, conseguindo participar mais ativamente,
conseguindo um contato maior com a consciência, ou não. Todos nós fazemos parte. Todos nós pertencemos a um self, a um grupo de vidas que esse self criou. Até a próxima história.